Bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje para vos falar de um tema que não é novidade, eu já tenho vindo a abordar em vídeos anteriores, mas que se me impôs com especial, nem sei que palavra escolher, violência ou repugnância, ou que causou especial choque ou atrito. Refiro-me às notícias dos acontecimentos em Espanha, no sul de Espanha, e foi para mim, enfim, um bocado chocante ou revoltante, ou pelo menos impactante, não sei que palavra quero usar, ver a maneira como se estão a dar essas notícias. É evidente que a migração em massa é um problema, seja de que proveniência for. Como é que os políticos não conseguem ver aquilo que o povo, ou uma larga camada do povo, vê perfeitamente, não é? Que se as pessoas viverem num bairro e de repente, ou enfim, numa zona de uma cidade ou de uma aldeia, de repente chegarem 100 muçulmanos, 200 muçulmanos, 300 muçulmanos, vocês acham que não vai haver choque cultural? Vocês acham que isso não vai ter consequências nos hábitos das pessoas? Vocês acham que as questões da segurança, enfim, das tradições da comunidade, fica tudo igual? Alguém acredita nisto? Quer dizer, ou as pessoas andam muito distraídas, ou então isto é propositado. E é evidente que as populações obedecem à lei e cumprem, enfim, com as suas obrigações, os seus deveres, enfim, cumprem com a lei, até ao ponto em que a lei os protege das ameaças. Quer dizer, se nós estamos a falar de Estados falhados, se a segurança fica comprometida, se o Estado não é capaz de assegurar às pessoas que não vão sofrer um atentado, ou que as mulheres da sua família, as suas filhas, as suas mulheres, os seus irmãos, as suas sobrinhas não vão ser violadas. Quer dizer, se o Estado não consegue garantir isto aos seus próprios cidadãos, os cidadãos, quer dizer, isto é da história, não é uma novidade, os cidadãos vão ter que se defender. Vai haver uma reação. Isto é uma coisa inevitável. Quer dizer, se vocês têm casos em Roma, houve casos de homicídios, e as ruas de Roma estão a reagir, não é? Há imagens que são muito impressionantes de voluntários da população local para patrulhar e defender as ruas com aquela iconografia, enfim, de outra época, mas o objetivo é mesmo assustar, porque eles estão assustados. As populações nativas estão a ficar assustadas e estão a ficar fartas de ser, enfim, cordeiros mansos neste aumento exponencial e que foi totalmente feito ao revés da sua vontade, da criminalidade, da violência, do sentimento de insegurança. Portanto, é uma coisa perfeitamente normal que a população se una para defender a si próprio. Os homens defendem as suas mulheres, as suas filhas, as pessoas da sua família e os seus filhos, quer dizer, os idosos, os mais vulneráveis. É uma coisa não apenas previsível, mas normal, e quer dizer, volto a dizer previsível, perfeitamente expectável. Agora, darem notícia como extrema-direita em Múrcia ataca imigrantes. Quer dizer, só um imbecil, só uma pessoa sem espírito crítico nenhum, só uma pessoa que esteja totalmente a viver em Marte, ou então um jornalista ou um socialista, só essas pessoas é que tomam, quer dizer, esta notícia pelo que lá está. Quer dizer, porquê que alguém vai atacar outra pessoa? Porquê que as comunidades se juntam para atacar os imigrantes? Os imigrantes estão lá e, quer dizer, não fazem nada? Essas comunidades que eu estou a falar são, enfim, uns anjinhos, umas pessoas que cumprem perfeitamente com as leis, não têm uma ideologia própria, não têm uma cultura que em muitos casos entra em choque com a nossa, que não respeita coisas como os direitos das mulheres, a ideia de separação entre Estado e religião, que vê na violência uma arma política para atingir os seus fins, que em alguns casos é abertamente favorável ao terrorismo. Quer dizer, isto basta conhecer a ideologia, enfim, desta cultura que eu estou a falar. E as pessoas acham que de repente os cidadãos de Múrcia ficaram todos fascistas de extrema-direita, estão a bater nas pessoas, estão a fazer isto porque, enfim, são maus, são de extrema-direita, fizeram uma lavagem cerebral, tiveram uma lavagem cerebral pelo Vox. Isto é ridículo, isto é absurdo, isto é mau jornalismo, isto é parcialidade extrema e isto no limite é censura. Porque não se pode dar uma notícia de uma reação sem se dar a notícia da ação subjacente que causou essa reação. Porquê que os jornalistas, as TVs, não falam das violações que têm ocorrido em Lisboa, em muitas cidades da Europa? Eu tenho um vídeo da Ayane Hirsi Ali a falar disso mesmo. É uma
enfim, uma figura pública da Somália. Ela agora tem cidadania, penso que britânica, é inglesa, ou até americana, não sei bem, porque ela tem que estar sempre em fuga, porque foi ameaçada pelos indivíduos da religião da paz, simplesmente pelo facto de dizer que eles não são pacíficos. Vocês vejam a ironia. Alguém diz que aquela religião não é pacífica e eles, para rebater essas acusações, ameaçam matar as pessoas. Portanto, é disto que estamos a falar. Porquê que acham que as populações dessas cidades, ou dessas aldeias, ou dessas comunidades, têm feito isso? O que é que as pessoas estão à espera que aconteça? Não é? E mais, isto vai acontecer. Quer dizer, nós plantamos aqui minas ou bombas relógio por toda a Europa. Cidades como Malmö, na Suécia, os arredores de Paris, Amsterdão, países quase inteiros como a Alemanha, o Reino Unido, o escândalo de Rotterdam, que eu já aqui falei, os arredores de Londres, quer dizer, há imensas... A Europa está a ser ocupada. A Europa está a ser ocupada. As autoridades, em muitos casos, ou não têm os meios logísticos mesmo para fazer, ou não têm os meios legais para agir, porque o poder político retirou-lhes muitas vezes essa capacidade, tanto legal como logística, e nós temos que, mais uma vez, nós temos de nos perguntar se o poder político está a entregar as populações, quer dizer, está a deixá-las à mercê destes indivíduos, estão à espera do quê? Que as pessoas deixam que as suas filhas sejam violadas? Ou que os seus filhos vão para a escola com medo? Não é com medo? Ou mesmo ser à noite numa discoteca, quer dizer, estão à espera do quê? Ou uma pessoa que se perde numa rua, numa aldeia dessas, no sul de Espanha, ou seja, onde for, se for para um bairro errado, a pessoa está em sarilhos graves, não é? A pessoa está em sarilhos graves. Ainda agora o André Ventura pôs uma marcha da comunidade muçulmana no Feijó, um vídeo que é absolutamente assustador. Eu não tenho a certeza que aquilo sejam bandeiras do Estado Islâmico, mas se não são muito parecidas. E eu penso que isso não é uma coisa coincidente, não é uma coincidência. O objetivo é mesmo dizer, nós estamos aqui, isto agora é nosso, e vocês tenham medo. Bem, há pessoas que se recusam a ter medo e reagem. Portanto, para cada ação há uma reação. E a maneira como os mídias tratam deste assunto é escandalosa. Quer dizer, se eu estiver num bar e alguém me der um soco e eu reagir dando um soco a essa pessoa, se só filmarem o meu segundo soco, se todas as testemunhas só disserem que eu agredi essa pessoa, claro que nós vamos ter uma visão totalmente enviesada sobre o assunto. Parece que eu sou um agressor gratuito ou violento, ou um indivíduo que não pode estar em sociedade. Portanto, não se pode dar meias notícias, dizer meia verdade, omitir uma parte da história, quer dizer, é manipulação, é deturpação, no limite é censura. Não é? E tem-se falado muito das questões da liberdade de expressão e dos limites do humor, mas ninguém fala de um outro indivíduo que é conhecido de alguns portugueses, quer dizer, uma figura relativamente pública, que foi condenado a 3 anos de prisão por dizer uma coisa que eu admito que seja desagradável, deselegante, mas que ele até podia argumentar que era uma piada. E foi 3 anos para uma cadeia. Eu sei que parece que é uma coisa lateral, que os temas não estão relacionados, mas estão. O que eu quero dizer é que nós vivemos num regime de censura. E já começa a haver penas de prisão efetivas para essas pessoas. Mesmo que no limite o que eu tenho ali seja ilegal, ou danoso, ou ilícito, a pena é manifestamente desproporcional e o que se pretende é deixar uma mensagem política a dizer: vocês não gozem com a esquerda, vocês não gozem com estas pessoas são o regime, ou as filhas do regime, ou as netas do regime, e vocês não têm direito de falar sobre elas. Portanto, não venham dizer que há liberdade de expressão, cada vez há menos. As notícias são totalmente censuradas, são totalmente deturpadas. Aliás, esta questão da censura há uma coisa muito importante. E agora, quem me está a ouvir vai ter que fazer, digamos, uma reflexão e pensar se concorda com isto. Independentemente das vossas posições em relação à questão primária. Eu refiro-me ao facto da televisão russa estar censurada na União Europeia. Eles censuraram a RT, a Russian TV. Porquê? Nós estamos em guerra com a Rússia. Bem, para lá caminhamos.
para lá caminhamos, não é? Os líderes europeus, os líderes natos têm feito tudo nesse sentido. Mas quando esse decreto, essa lei, foi passada pelas instâncias europeias, isto foi um projeto da Van der Leyen. Eu lembro perfeitamente dela fazer o discurso em que, enfim, propôs essa ideia, e obviamente que ela tem influência suficiente para isso, e as pessoas que lá estão obviamente concordam com isto, não é? Mas por que raio que nós temos que proibir a televisão russa? Mesmo que a vossa posição no conflito seja totalmente para a Ucrânia, e dizerem que o Putin é um ditador, e é um assassino, e é o novo Hitler, não é? Eu nem quero entrar nos méritos do conflito, não é isso que eu estou a dizer. Mas das duas, uma. Ou há liberdade de informação, ou não há. E mesmo que a televisão russa fosse um canal de propaganda de um regime ditatorial, mesmo que assim fosse, bem, para já se assim fosse não era tão diferente da RTP, isso é logo a primeira. Mas mesmo que assim fosse, não é por isso que nós vamos censurar. Porque isto é tratar o povo como crianças. As pessoas têm o direito de ouvir esses canais e tirarem as suas próprias conclusões, sabendo ou não que é propaganda, acreditando ou não que é propaganda. Quer dizer, o Estado não é o paizinho que vai censurar as pessoas que eu tenho o direito de ler obras que são... Olha, o Manifesto Comunista está aí à venda ou não? Os livros do Hitler, o Mein Kampf, também está aí à venda. E as pessoas não podem comprar isso e não podem estudar aquilo e tirar as suas próprias conclusões. Quer dizer, se nós vamos começar por essa linha de proibir o pensamento que nós consideramos imoral ou errado ou politicamente, enfim, dissidente, onde é que vamos parar? Onde é que vamos parar? Volto a dizer, vocês não têm que concordar com a Rússia ou com a administração pública, mesmo que aquilo fosse ou seja propaganda, por que não dar a ver essa propaganda? Isto é que é liberdade. Isto é que é liberdade de informação. Vocês veem aquilo pelo que é. Ou então, se calhar, o problema é que os conteúdos da televisão russa talvez não sejam assim tão propaganda quanto isso. Talvez a maneira como essa guerra é contada no Ocidente é que esteja muito mal contada. E se calhar as pessoas do poder não querem que vocês vejam e que tirem as vossas próprias conclusões. Talvez isso explique melhor a situação. Mas enfim, voltando aqui ao caso da Múrcia e os desacatos em Espanha, para terminar o vídeo, que já vai longo, eu tenho aqui o livro do Michel Houellebecq, Submissão. Ali tenho, como podem ver, censurado 1984, porque é exatamente isso que se passa. É exatamente isso que se passa. Eu já falei deste livro. Isto é um livro profético sobre uma Europa ocupada por, enfim, forças islâmicas, em particular a França, não é? A capa aqui é muito interessante, a Torre Eiffel com o minarete. Enfim, já faltam mais. E aqui, este livro é muito profético, não exatamente nas datas em que ele previu que as coisas acontecessem. O livro é muito específico, fala de eleições concretas que já passaram, mas o movimento social e demográfico é perfeitamente adequado à realidade. E tem aqui passagens que realmente nos fazem pensar, e até algumas que nos dão um calafrio na espinha. Eu vou ler aqui um diálogo entre duas personagens que são dois professores universitários da Sorbonne e estão precisamente a falar desta questão dos conflitos entre a população nativa, quer dizer, os franceses originários, e os imigrantes muçulmanos, que às tantas já têm uma porcentagem tão grande que podem até, corre-se o risco de tomarem o poder, e eu já fiz um vídeo sobre este livro. Eles tomam o poder com a cumplicidade dos socialistas, que entre apoiar a dita extrema-direita, que quer defender as tradições da nação francesa, e apoiar essa ideologia invasora, em nome do politicamente incorreto, eles juntam-se aos muçulmanos. Vou só ler aqui brevemente uma passagem deste diálogo em que se discute precisamente isto, que há comunidades europeias, há comunidades em países europeus, populações que se estão a organizar contra a invasão muçulmana. São aqui tratados como os identitários europeus. Diz uma personagem, um professor da Sorbonne: assim, os identitários europeus admitem abertamente que entre os muçulmanos e a restante população vai arrebentar, obrigatoriamente, mais cedo ou mais tarde, uma guerra civil. E concluem que para haver uma hipótese de os europeus vencerem essa guerra civil, esta tem de começar o mais depressa possível, em qualquer caso, antes de 2050, e de preferência, muito antes. Responde a personagem que até é um bocadinho cética em relação a todas estas matérias, que é o François, a personagem principal. Parece-me lógico. E diz o seu colega: sim, tanto no plano político como no militar, eles têm toda a razão.
Resta saber se decidiram passar desde já a ação e em que países o farão. Então nós vemos aqui no livro já está uma situação mais avançada. Ou as Forças Armadas intervêm desde logo, ou vão para lá os jovens e começam, enfim, a ter um controle ideológico sobre as Forças Armadas, ou então, que é o que está a acontecer em Múrcia e vai acontecer em muitos outros lugares, simplesmente as pessoas começam a se organizar sem irem ao exército por si, quer dizer, arranjam armas, arranjam paus, arranjam ferros, fazem vigílias à noite e defendem as suas populações da violência que está a ser instalada por esta política migratória completamente, enfim, translocada e com esta ideologia do multiculturalismo que é, enfim, um falhanço total. Isto tem que ir para o saco do lixo, para o caixote do lixo da história. E diz aqui assim, a ideologia multicultural é ainda mais opressiva nesses países, refere-se à Escandinávia, do que em França. E os seus militantes são mais numerosos e aguerridos. Além disso, os seus exércitos têm efetivos insignificantes, provavelmente incapazes de enfrentar grandes motins. Sim, se na Europa acontecer proximamente uma insurreição geral, talvez seja na Noruega ou na Dinamarca. Ou então na Bélgica ou na Holanda, regiões potencialmente instáveis. Bem, o Michel Houellebecq enganou-se. Isto é um bocadinho a história deste livro. Ele anda perto, ele sabe interpretar os grandes movimentos sociais, os grandes movimentos políticos, mas depois erra nos detalhes. Mas vocês vejam como é que isto está disseminado. Por acaso foi em Espanha. Mas poderia ser na França. Para mim a França é um caso perdido. Vai haver uma guerra civil inevitavelmente ou qualquer coisa de muito grave nos próximos tempos. Mas também na Bélgica. Mas também na Holanda, ou Países Baixos. Na Escandinávia. Quer dizer, e nem se fala aqui da Alemanha. Vocês vejam, nem da Espanha, que é onde começou. Vocês vejam o problema que nós temos em mãos. Vejam o problema que nós temos em mãos por uma classe política incapaz ou no limite corrupta. Eu não percebo exatamente porque é que eles fazem o que fazem. E por uma comunicação social que envenena a população. Espalham falsas notícias, espalham mentiras, contam meias verdades, omitem, propagandeiam descaradamente, não é? Quem ouça as notícias parece que não é a religião islâmica responsável pelos atentados terroristas, são os identitários de extrema-direita que fazem o mal todo neste mundo. As populações, sinceramente, estão fartas. O Estado não responde, o Estado não providencia a sua segurança, a sua tranquilidade, já para não falar de questões demográficas, que os incentivos fiscais não existem, a pobreza generalizada. A população europeia, a população nativa originária, está não apenas a extinguir-se, os números comprovam isto, mas em perigo mortal. E, como diria o Dylan Thomas, as pessoas não vão entrar gentilmente nessa noite escura. Estas reações são apenas o início de algo muito mais poderoso que aí vem. Até à próxima.